Vamos começar então, Davi. Vamos começar, Cico, aula 65. Né? Para quem vai assistir essa aula agora, eu quero avisar, só quero dizer que essa aula de hoje, além de ser a sequência, né, do estudo bíblico do Evangelho de João, ela é uma sequência direta da aula da semana passada, onde nós apresentamos o personagem Pilatos, que é esse que está aí lavando a mãozinha na bacia. E hoje... Bela gravura. Bela gravura. Hoje ele vai... Ih, cara, faltou Luiz. Faltou Luiz aí, Cico? Faltou Luiz e eu acho que daqui a pouco eu vou entrar nos dados aqui, peraí. Viu como é que o inimigo tá furioso? Se fosse aquela live de palhaçada, a luz não caía. O Cico já travou, já. Já travou. Ah, voltou. Voltou a luz? Haja luz. Eu fiz uma oração profética. Agora tá conectando o modem. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito ficar em trevas. A luz voltou. Tá repreendida essa conta que eu não paguei. Tô de volta então, aqui. Já que o inimigo não prevaleceu, beleza? Vamos falar dessa conversa. Essa aula é bem legal, porque assim, é uma aula que as pessoas acabam não dando na igreja, né, na escola bíblica, é um pedaço da história que a gente não dá muita ênfase. Normalmente a gente só vê no filme ou quando tem aquelas peças de teatro, né? Sempre tem um irmão na igreja que gosta de fazer aquela cena de lavar a mão, né? Pilatos lavou as mãos. E parece até, Marcão e Davi, que Pilatos só fez isso, lavou as mãos. Mas, na aula passada, né, para quem assistiu, na aula número 64, onde nós apresentamos o personagem, há uma conexão muito forte de Pilatos com toda a história, com todo o projeto Redentor, e uma participação dele decisiva. A gente vai fazer aqui agora vamos trazer de volta um pedacinho dessa aula, né? E vamos retomar e vamos seguir em frente. Você consegue ler para a gente aí, Davi? João 18, 33 a 38. Eu acho que o Davi está congelado lá, Marcão. Não, tô aqui. Não, então tá de boa. Tá todo mundo bem. Vamos lá. Então vai. Vamos lá, 33 a 38. 33. Pilatos então voltou para o pretório, tá? Preciso falar isso devagar, porque eu já errei várias vezes lendo isso. Chamou Jesus e lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Ah, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Tá bom até aí, Davi. Que é a verdade? 38? Mas vamos só para esse pedacinho que a gente segue, beleza, né? Tá, porque, na verdade, João ele tem uma forma diferente de narrar, como nós já explicamos aqui várias vezes, e agora ele pega esse pedaço da história da Páscoa aí, da Paixão de Cristo, né? E conta esse pedaço quase que você consegue ver as cenas. Se você ler direitinho o texto, você consegue quase que visualizar as cenas. Mas vamos dar uma retomada, né, da aula passada, para nós podermos nos lembrar do que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, essa visita de Jesus a Pilatos, no meio da noite, né, ela acontece depois do julgamento no Sinédrio, que nós já falamos dele aqui, que é um julgamento de fachada. A gente não vai ler os textos, que já lemos na aula passada, mas o Sinédrio não queria julgar nada, né? Lá em João 11, eles já tinham decidido que iam matar Jesus. Então, aquela reunião ali no Sinédrio, né, foi só para poder construir uma narrativa, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade atual é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é, cara? Um teatro montado, né? Então, sim, por que João narra esse encontro no Sinédrio, se o encontro no Sinédrio não serve para nada? Então, nós explicamos na aula passada que João, na verdade, está mostrando
que é Jesus que está conduzindo o processo. Quem vai decidir pela morte de Cristo, da maneira como deve acontecer, é Pilatos, é o Império Romano. Né? Então, João está contando rapidamente, ele não se prende muito à questão do Sinédrio. O ponto mais importante já abordado aqui na aula sobre esse julgamento foi Pedro, né, traindo Jesus, e o galo que não era galo, que nós já explicamos aqui na aula passada. Então, Pilatos, ele exerce um papel decisivo. Por que ele exerce um papel decisivo? Porque, na verdade, os judeus queriam que Jesus fosse morto oficialmente. Não serve morrer religiosamente. Não, ele ofendeu a nossa religião. Ele negou Jeová. Ele negou Moisés. Isso não serve, isso não é argumento. Eles queriam que Jesus fosse morto como um bandido. Porque o que está em jogo nesse momento não é eliminá-lo só. O que está em jogo nesse momento é acabar com ele, é difamar, né, caluniar, envergonhar publicamente. Por isso que a cruz é um lugar de maldição nesse sentido. Não é uma maldição espiritualizada, mas é porque aquela turma ali que está sendo crucificada é a escória da sociedade. Então é importante para os judeus, a gente vem estudando, né? João 1, João 2, 3, e a fama de Jesus vai aumentando. E a moral de Jesus vai crescendo. Cada cura, cada milagre, cada palestra que Jesus dá, o nome de Jesus vai se espalhando. E a moral dos doutores da lei, né, dos fariseus, ela vai sendo derrubada. Então é importante que Jesus morra, mas tem que morrer morrendo mesmo, tem que morrer humilhado, escorraçado, execrado, como execrado, para que todo mundo passe, né, olha assim, nossa, então ele era bandido, né? Então ele não era desconstruir também, né, Leclerc, a ideia, né? Porque assim, no olhar do religioso, Jesus está construindo uma revolução, uma ideia, né? No olhar daqueles que o querem morto, né? E a gente precisa quebrar essa ideia, destruir esse fanatismo que já está acontecendo para o lado de lá, né? Eles têm que estar olhando e fanatizando, né? Isso, exatamente. Pela gente, né? Então eles querem acabar com a imagem também de Jesus, né? A imagem, exatamente. É igual quando tem o sniper na multidão, né, Silco? Eles matam o cara que está na frente, né? Sim. Mas assim, pra dispersar. Na verdade, tem muito a ver com o que você disse, Leclerc, a questão da cruz, porque para os religiosos que tinham incômodo, né, em relação ao Senhor Jesus, a cruz era para eles a certeza da vitória deles, neste caso, né? Exatamente. Era o pior tipo de morte que podia acontecer, porque é o que você disse, era uma morte política, uma morte social, era um sepultamento, inclusive, de uma história. Exatamente. De um legado, alguma coisa desse tipo, né? Então, exatamente. A gente vê muito claro isso quando, em algum momento, no capítulo 19, né? Sei que não vai ser o objeto aí do nosso estudo, mas quando o Pilatos diz assim, não vão, por que vocês querem matar esse cara, não sei o quê? Esse aí tá aí o rei de vocês, né? Exatamente. E aí os judeus falam, não, nós só temos um rei, que é César, né? Isso. Eles dão aquela pipocada, eles pulam, né? Exatamente. Então, quer dizer, o cara, para conseguir o que ele quer, eles são capazes de dizer que, inclusive, estão sujeitos, né, ao Império Romano, que era algo que os judeus eles rechaçavam à época, né? Exatamente. É incrível a narrativa que se constrói em cima da cruz também, né? Aí vamos pegar essa fala sua, que é bem apropriada, e juntar com a do Davi, e aí João, rapidamente, num relance, ele mostra essa intenção dos judeus de matar. Eles queriam matar, mas não queriam sangue nas mãos. Né? Quem matou? Foi o romano. Porque houve uma rebelião. E, ao mesmo tempo, ele mostra a hipocrisia da religião, porque quando eles pegam Jesus e levam ao pretório, onde está Pilatos, eles não entram para não se contaminar. Afinal, são pessoas piedosas. Quer dizer, matar Jesus pode, né? Mas entrar no pretório não pode. Aí eu falei nessa hora da aula, eu falei pra caramba, né? Como é que é? Fazer fofoca pode, mas brigar com o cônjuge não pode.
Mas é o famoso pecado seletivo aí, né, Leclerc? É isso aí. É muito comum na nossa sociedade, né? Muito comum. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo, né? Pode o que convém, né? Você vê que os caras estão num plano maligno há meses, há semanas, há não sei quantos anos, já querendo matar. Na hora de matar, eles vão entregar no colo de Pilatos, vão colocar no colo de Pilatos, e nós não podemos entrar aqui, porque afinal de contas é Páscoa, né? Olha que coisa foda. Não, aí acontece a morte de Jesus, né? Supondo que alguém que o jogo virasse, né? Não, mas peraí, não foi eu que matei, né? Na verdade, quem matou foi o Império Romano, como se ele não tivesse participação no processo, né? Não, é engraçado que eles também queriam matar Lázaro, né, que tinha sido ressuscitado, né? A passagem diz lá, né, que eles queriam matar Lázaro também. Então, assim, por mais que eles não quisessem o sangue nas mãos, cara, a intenção de dois, ou sei lá de quantos eles levaram, porque assim, para mim parece um modus operandi o que eles fizeram. É um modus operandi, exatamente. Já mataram muita gente ali. Então, muito bem colocado, Davi. É isso que às vezes as pessoas que estão estudando a Bíblia não entendem. Aí aqui vem o nosso momento de antropologia bíblica, né? Uhum. Que é uma disciplina importantíssima, você entender o contexto antropológico. Porque aquilo ali é um modus operandi do Sinédrio, a narrativa, né? As falsas como a gente fala hoje, né, Leclerc? Tem método. Como a gente fala. Tem método, cara. E aí, eu quero agora derrubar o mito da televisão, né, o mito da pecinha de teatro. Você que está assistindo essa aula, você acha que Pilatos não sabia o que estava acontecendo? Você acha que Pilatos foi acordado de madrugada? Pilatos, acorda, tá rolando uma multidão aí na porta. Ora, o fato de Pilatos, autoridade romana, porque, vamos falar a verdade, né? Pensando na antropologia bíblica, a Palestina não significa nada para o romano. Sim. Absolutamente nada. A religião também não significa nada. A manutenção da religião é uma ação política. Mantém os caras ali, né, cultuando quem eles quiserem, para não encher o saco, que é o método do Império Romano, o modus operandi do Império Romano. Multirreligioso, multicultural, né? Transversal, isso, aquilo. Só que o fato de Pilatos, governador, político, romano, levantar de madrugada para ver o que está acontecendo, mostra o tamanho da treta, porque ele está acompanhando. Ele sabe o que está rolando. Até ele pergunta para Jesus no texto que Davi leu, né, Marco? Você é o rei dos judeus? Ora, ele sabe que a acusação é essa. Ele sabe é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta retórica. Ele sabia o suficiente a respeito de Jesus, então ele acorda cedo para tentar resolver o problema. E ele sabe também que o que os judeus querem, nesse momento, é mãos limpas. Lembra até o caso lá de Acabe com Jezabel. A Acabe queria a vinha lá do cara. Ele tentou comprar, o cara não podia vender, mesmo que quisesse não podia, porque era herança, a lei de Moisés previa que aquilo não poderia ser vendido. Além disso, o cara era piedoso, aí que não ia vender mesmo. Então, Acabe montou um plano, arrumou falsas testemunhas, um julgamento público, para envolver o cara numa trama e lavar as mãos, e ficar com a propriedade. Sim. Quer dizer, é exatamente o que está acontecendo, o que os judeus querem é justificar que a morte de Jesus é um ato punível dentro do direito romano. Aí é muito legal, né, cara? Porque até falamos sobre isso na aula passada. A religião que se autodenomina mais piedosa, adoradora do Deus verdadeiro, ela vai matar o Deus verdadeiro. E o Império Romano, que é dono do direito mais limpo, mais exato, mais objetivo do mundo, vai cometer um ato de corrupção absurdo, vai romper com todas as leis. Então, é o evangelho, né, expondo a natureza humana, né, gente? Sim. Os atos dos judeus, assim, o Leclerc, ele coloca, assim, na minha visão, em evidência total o que é aquela pessoa cega na religiosidade sem entender o contexto da religião. Ou seja, eles fizeram tudo para executar Jesus, mas não queriam ser os executores, né? Ou seja, queriam, tramaram, fizeram, né, colocaram o método para funcionar,
mas queriam depois dizer, não, mas não foi culpa nossa. Isso é exatamente os presos na religiosidade, eles fazem exatamente isso. Eles se a coisas pequenas, criam as suas picuinhas, fazem um inferno na vida dos outros, enfim, é o pior tipo de gente para se conviver, a pior raça de pessoa que existe nessa terra, mas querem sim viver piedosamente, supostamente piedosamente, com a seu terninho, com a tua Bíblia lá do braço, e apontando na tua cara que é você que vai para o inferno. Isso nada mudou, né? Na verdade. Quantas pessoas, né, cara? Quantas pessoas são sugadas, né, oprimidas, né, manipuladas, usadas, né, e depois são descartadas, né, como se não significassem nada, e são descartadas com essa explicação. Mas foi você que. Você que não estava pronta para a visão, você que não entendeu o seu chamado, a culpa é do cara ainda, entendeu? A culpa é do cara, exatamente. Nesse caso de Jesus, a culpa era de Jesus, né? Jesus que era o culpado ainda. O que tem por trás é ódio, né? É ódio de todos os lados, né? Raiva, muita raiva, e é o que nós falamos, Jesus precisava morrer a morte de um criminoso, para que tudo se justificasse, né? Ele é um criminoso, né, desgraçado, bandido, maldito, que veio destruir a nossa cultura, veio destruir a nossa religiosidade. Aí, esse texto que Davi leu agora para a gente, que é o texto central da aula de hoje, como é que ele começa? Começa com Pilatos falando, né, Davi? Versículo 33, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também para poder falar. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Pronto, essa pergunta dele é tipo assim: estou sabendo o que está acontecendo. Eu sei de tudo. Pilatos sabe de tudo. Né? Só que a resposta de Jesus, né, é a facada no meio da cara de Pilatos, da mente de Pilatos. Por que Pilatos faz essa pergunta? Porque ele é romano. Ele quer que Jesus praticamente faça uma confissão, né? Para que ele tenha um argumento, porque ele tá entre a cruz e a espada. Né? Ele está na berlinda. Então, já que não tem prova, já que não tem acusação, e já que os religiosos judeus lavaram as mãos, jogaram no colo dele e vão infernizar ele até ele fazer, então ele quer que Jesus meio que confesse. Fala aí, cara. É verdade? Fala alguma coisa. E aí Jesus manda para ele na lata assim, é você que disse. Ele já logo fala assim, ó, essa pergunta é tua ou do que você ouviu falar? Tipo, já logo dá uma facada na alma, né? já quebra as pernas de Pilatos na ideia. E aí, essa pergunta é tua ou é do que você ouviu falar? Né? Eu posso estar errado na minha conjectura aqui, tá? Mas me corrija se eu estiver errado. Mas assim, por mais que Jesus falasse, sim, eu sou, né? Vamos supor que Jesus tivesse falado. Uhum. Ainda assim, não acredito que Pilatos teria ali argumento suficiente para condenar Jesus. Tanto que Jesus meio que deixou implícito que era, né? Sim. Depois, no final, ele fala assim, você que o diz e tal, o meu reino não é daqui, então tu é rei, né? Então ele estava tentando pegar Jesus ali naquela pegadinha, mas por mais Jesus falasse, não, sim, eu sou. Era só para confirmar a versão, eu acredito. Né? Os judeus deram uma versão para Pilatos. E Pilatos queria confirmar aquela versão. Mas Jesus não falou. Né? Mas por mais que Jesus tivesse falado, ele não queria sujar as mãos, né? Também. Ali era uma briga de quem é que ia sujar a mão. Não queria porque na verdade, não tinha argumento. O Pilatos já sabia que os judeus queriam empurrar esse BO na mão dele, cara. A verdade é essa. Sim, verdade. Ele já sabia que os judeus eles estavam querendo tirar do colo deles, terceirizar essa responsabilidade dessa morte do povo romano. Você acha que o cara não tem informação suficiente para entender o contexto? Tanto que ele protela isso, ele vai tentando, não, vamos matar esse cara, vamos aceitar esse cara. Ele tenta ainda em algum momento sair fora do problema do jeito dele, num jeito omisso e tudo. Claro que nós sabemos que por detrás disso há o plano de Deus, evidentemente, mas assim, o Pilatos sabia, óbvio que ele sabia. E tem o sonho da mulher dele, né, também, né? Sim. Então, vamos pegar. A gente nem vai falar desse sonho na aula. Ainda não. Mas o sonho ele serve como ferramenta, porque na verdade, quando Jesus faz esse movimento, né?
Olha a pergunta de Jesus. Será que por trás da sua pergunta há uma impressão própria, né, que confere uma seriedade real, ou você é que acha que eu sou rei? Porque, na verdade, aqui também, já que a gente está falando de método, né, Marcos, tem um método de Deus, né, cara? Que é o Criador, se revelando à criatura e colocando na mente da criatura uma inquietação. Deus faz isso em Gênesis, Deus faz isso em Êxodo. Então, nesse primeiro momento em que Pilatos está ali para tomar a decisão, ele quer que Jesus confesse alguma coisa. Jesus fala assim, tudo bem, você está me chamando de rei por quê? Foi porque os outros falaram ou você também acha isso? Que é a mesma maneira que Jesus pergunta para o cara, por que você me chama bom? Se bom é só o Pai. É porque você acha que eu sou bonzinho ou porque você acha que eu sou o Pai? Então, é uma forma que Deus, né, é uma forma pagã onde Deus vai se movimentando. Isso é muito legal no Evangelho. Se você lembrar o texto de Gênesis, que a gente não precisa nem ler, a Bíblia diz que depois da queda, depois que o homem e a mulher comeram do fruto, eles perceberam que Deus se aproximava no jardim, eles se esconderam, e Deus continua se aproximando e pergunta, Adão, onde você está? Tem um movimento, né? Sim. Movimento do Criador na direção do homem. Um outro texto parecido é o texto de João 3, Jesus falando com Nicodemos, né? Conversando com ele e revelando, e Nicodemos pergunta, mas como isso é possível? Mas você não é doutor? Você deveria saber como isso é possível. A mesma coisa Jesus faz com a mulher samaritana. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Então, em todos esses textos, tem um modus operandi de Deus. A criatura está cega, né, dentro de um turbilhão de cegueira, de ódio, e Deus vai ali, vai tentando se revelar. Tipo, tudo bem, Pilatos, eu estou todo quebrado aqui e o couro está comendo lá de fora, mas vamos conversar eu e você aqui agora. O que você acha? Igual Jesus perguntando para os discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E quem você acha que eu sou? Isso é muito legal. E aí eu queria aproveitar para dizer, Marcos e Davi, que quando uma comunidade de fé, uma igreja, não ensina a Bíblia, o que acontece? Falta esse confronto, né? A luz da palavra de Deus, colocando o homem contra a parede, né? O que você acha? O que você pensa? O que você aprendeu? E esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista. Sem dúvida. Esses textos são incríveis, cara. Esses textos são maravilhosos. E esses textos são parecidos com essa passagem de João 18:34 que a gente leu agora, né? Então, a questão do texto, né, é uma controvérsia, na verdade. Ele está contra a parede, né? Ele não tem nenhum interesse nos judeus, isso para ele não interessa, ele só quer ficar em paz ali na Palestina, mas só que nesse momento ele está em xeque, o BO, como disse, se caiu no colo dele, e agora ele está falando com Jesus. Aí eu fico pensando, Davi e Silco, e nesse diálogo, cara, olho no olho com o Criador. Imagina, cara. Chocante. Imagina a própria palavra de Deus, né, sendo dita e essa coisa entrando por dentro do cara. Já pensou? Não, deve ser uma experiência louca, né? E olhar nos olhos do Criador, né? Você é o rei? Você diz. Mas você diz porque é você mesmo que diz ou porque você ouviu por aí? Cara, isso é surreal. Jesus conhece a intenção do coração, assim, né? Pode ser que Pilatos tenha até falado do coração, né? E Jesus deu aquele cheque para ver se ele falava, né? Não, eu acredito que você é o rei mesmo deles, né? Mas, pô, imagina, o Senhor Deus, você está diante de Deus, o Criador, você fala uma frase e Jesus te joga assim, e tá, então me responde aí você. Aí tem que ser evasivo. Até o modus operandi é o mesmo do ser humano. Adão, onde você está? O que você fez? Foi a mulher. E você? Foi a serpente. Então, no meio dessa conversa, Jesus pergunta, o que você acha? Você acha que eu sou rei por você mesmo ou você acha porque te contaram? Resposta de Pilatos para Jesus. O que você fez?
É a tua própria pessoa. Não, detalhe, né? A terceirização de Pilatos também, né? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram para mim. O que é que você fez? Exatamente. Ele devolve, né, numa retórica para Jesus, dizendo assim, ó. Exatamente. É o teu próprio povo que tá me dando você aqui para mim. O que você fez? O que você fez? O que você andou falando? Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma confissão. Né? Então, o João ele está trabalhando o texto, mostrando para a gente o quê? Que Deus está usando, isso é muito bacana, presta atenção você que está assistindo a aula. O Criador está conduzindo o projeto. Não são os judeus, não são os romanos, não é o diabo, tem ninguém matando o Messias. É o próprio Messias se entregando voluntariamente. E Deus está usando o sistema, né? O sistema jurídico romano, para tornar a redenção, né, uma situação irreversível. Irreversível. Não vai poder voltar atrás. Bom, aí é o seguinte, o que você espera que Jesus diga? Que eu estou aqui reunido com os caras aí há uns 3 anos, né? Comecei com 12 caras, agora eu tenho mais ou menos uns 10 mil atrás de mim. Estou estabelecendo o meu reino. Não é? Porque se ele falasse assim, igual os pregadores de hoje, né, Marco e Davi? Estamos aqui estabelecendo, se Jesus falasse assim, estou estabelecendo o meu reino, o que Pilatos ia fazer? Aí ele ia ter a justificativa porque ele queria, né, para a morte. Então, você confessou, já que você quer tomar aqui o meu reino, então... Você é um traidor de Roma. Você é um traidor de Roma. Né? Porque se Jesus se fosse esses pregadores, né, igual eu vi hoje o cara no Instagram, o cara falando que Deus... quando o homem caiu, Deus olhou para todo mundo no céu e falou, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Os pregadores, eles não são preparados, né, biblicamente, teologicamente, e vão fazendo afirmações absurdas, né, afirmações absurdas. Imagina Jesus falando isso, não, eu vim aqui para estabelecer o meu reino. Só que para contrariedade de toda a multidão, né, de Roma, dos judeus e do raio que o parto, o que Jesus diz? O meu reino não é deste mundo. Ele responde Pilatos usando de uma lógica até meio que simplista aqui, né? Ele fala, olha, exatamente. Se o meu reino fosse deste mundo aqui, os meus ministros estariam aqui empenhados em me defender, em fazer alguma coisa, né? Então não é o caso. Meu reino não é deste mundo. Então ele dá, na verdade, toda a resposta evasiva de Pilatos, ou tentativa de Pilatos de ter uma confissão, algum argumento plausível, Jesus devolve de uma forma que é absurdamente, como é que eu vou dizer? Ela é entranhada no cara, porque o cara toma um choque de realidade, é chocante, o cara vira lá, primeiro, é você que acha que eu sou rei ou que você tá ouvindo falar? Aí o cara não responde diretamente, ele fala, mas foi, o que você fez? Ele falou, meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo tinha gente me defendendo aqui, meu reino não é desse mundo. Aí o cara fica, sabe, assim... Vamos pegar essa fala aí, Davi. Nós não somos ingênuos, né? Nós estamos falando de Pilatos, governador romano. Ele devia ter olheiro em todas as esquinas. Vocês acham que ele estava dormindo sem informação? Você que está estudando com a gente aqui hoje, você acha que Pilatos não sabia que tinha rolado treta no jardim do Getsemane? Ele não sabia, por exemplo, que Pedro arrancou uma espada e cortou a orelha do cara? Claro que sabia. E não sabia que Jesus, em vez de se aproveitar dessa situação, mandou parar e botou ele de volta. Não tem nem argumento para essa edição. Sim. Mas eu queria um pouco mais além, Leclerc, porque assim, a gente tem um olhar... Não tem nem argumento, né? A gente tem um olhar contemporâneo do texto, né? Agora, imagina Pilatos... Estão me ouvindo aí? Estou te ouvindo, perfeitamente. Tá. Imagina Pilatos, que está acostumado a lidar com gente de intelecto inferior, lidar com aquela sabedoria, né? Porque a forma como Jesus fala com ele é de alguém que detém de um conhecimento, de uma sabedoria, assim, fora da curva, né? Igual a gente costuma dizer aqui, né? Exatamente. Então ele ficou impressionado, né? Porque
eu acredito que nenhum condenado ou réu ali a ser condenado teria desafiado ele com uma pergunta em cima de uma pergunta, ou então demonstrado que ele tem autoridade, porque Jesus tem autoridade, ele simplesmente fala o que ele quer, na hora que ele quer, quando tem também um momento que ele fica calado, né? Então, assim, chegar diante de Pilatos e fazer esse diálogo, pô, não era para qualquer um daquela época. Exatamente. Pedro mesmo, em qualquer situação ali, já estava negando, já estava correndo, igual o Cico falou aí, quando houve o questionamento lá com os judeus, eles falaram o quê? Não, nosso rei é César. E são pessoas que mantinham a fé judaica e não, dizendo que o rei deles é um homem e não o Deus, né, dos judeus. Então, assim, exatamente. Agora você vê, foi o que você falou. Qual é a reação de um criminoso judeu na frente de um governador romano? Ou ele nega e pede clemência, sim, ou ele grita, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ou ele nega, né, por favor, misericórdia, ou tipo Barrabás, né, alucinado, eu quero sangue, eu quero mais, eu quero isso aqui. E Jesus ali só mandando pergunta retórica. E aí ele detona o cara quando ele diz: o meu reino não é deste mundo, o julgamento acabou. O julgamento acabou. Mas aí, Leclerc, eu não sei se já vamos avançar aqui no slide, mas assim, você vê que mais uma vez Pilatos, né, ele vem tentando arrumar essa confissão nessa sequência. Voltou? E ele vira para Jesus e fala assim: olha, então se o seu reino, né, não é daqui, logo você é rei. Logo tu é rei. Ele tenta, né? E aí Jesus de novo: tu dizes que sou rei. Mas eu vim aqui para isso, para dar testemunho da verdade. Então a coisa ela avança de um jeito tão visceral, era essa palavra que eu queria falar, que eu acredito que foi uma coisa que chocou Pilatos e que deve ter atormentado ele por muito e muito tempo, muito tempo. Exatamente. Exatamente. Pô, a gente não sabe isso. Não é verdade? Eu acho que você tem razão. Se a gente pudesse acompanhar Pilatos, né, acho que Pilatos perdeu o sono pro resto da vida depois dessa situação. Nossa, sem dúvida. Imagina você ter um encontro desse com Jesus e tomar várias facadas na alma desse jeito aí, pelo amor de Deus. Chocante. Quando Jesus fala o seguinte, vamos ler o texto aqui, ó, quando Jesus faz a declaração, né? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Ele está dizendo que o reino dele está numa outra dimensão e que, na verdade, ele não está ali como conquistador, que também é uma questão que os judeus colocam, né? Ele quer tomar Israel, e é uma questão que também é confrontadora até pelo próprio Império Romano, porque o Império Romano é o Império Romano que toma. E Jesus não está tomando nada de ninguém, porque na verdade é tudo dele. Ele não precisa tomar nada de ninguém. Ele simplesmente tem o poder de todas as coisas. Então isso é para deixar Pilatos mesmo, né, de cabeça inchada. E como nós já falamos aqui nesta mesma live hoje, Jesus impediu os discípulos de começarem. Porque eu até botei essa passagem de Lucas aqui, porque ela é diferente de João. João, ele vai dizer que Pedro puxou uma espada e enfrentou lá o grupo e cortou a orelha do Malco. Mas o Lucas vai dizer o seguinte, que os discípulos, todos eles perguntaram a Jesus: o que faremos agora? Lutaremos com espadas? Né? Então havia no coração dos discípulos, ou na cabeça deles, ou de repente no senso comum, a possibilidade disso. De repente pode ser que a gente tenha que lutar, né? Tenha que tomar. E Jesus trava. E foi público, né, Marco e Davi? Jesus faz isso na frente da guarda romana, na frente da guarda dos... Todo mundo viu que Jesus segurou, falou, não. Inclusive ele fala para Pedro, né, na outra passagem, se você quiser ganhar pela força, pela espada, você vai ter que enfrentar também o legado da espada, né? A espada deixa um legado, deixa
um rastro na sua vida, né? Cara, é sensacional. Então aí, quando acontece essa conversa, o que fica claro? Que Pilatos não está controlando nada, né? Nem os judeus, nem a crise, nem o acusado. Ele está igual barata tonta nesse momento, né? Ele quer uma acusação clara dos judeus, eles não querem dar. Inclusive, eles largaram ali e fazer. Eu não sei, eu tenho assim, é claro que isso aqui também é uma conjectura, né? Mas pode ser que Pilatos, em dado momento, ou em momento futuro, ele tenha percebido que ali ele estava fazendo um papel de marionete na mão dos judeus. Exatamente. Minimamente ele fez um papel de palhaço, porque as artimanhas do povo judeu conseguiram conduzir ele a realizar os desejos sórdidos daqueles. Exatamente. Por uma conveniência política, né? Pilatos é o centrão, né? Ele está jogando com todo mundo. O que você quer? Você quer dinheiro? Você quer verba? Você quer voto? A gente vai te dando. Ele é o centrão. Você quer que mate o cara? Tá bom. Né? Foi o que a gente falou, é o modus operandi. Eu acho que isso deveria ter acontecido outras vezes. E foi de boa. Pilatos, mata aí, vai lá. Vocês querem esse morto? Tá bom. Só que a pessoa que estava diante deles ali não era qualquer um. Não era qualquer condenado merecedor da morte, né? Exatamente. Eu acho que esse senso de controle, né, que nós já estudamos aqui, quando os caras vão prender Jesus, ele fala assim, sou eu. Aí eles dão um passo atrás, eles caem. Né? Essa sensação de tipo assim, esse cara que está comandando a gente, né? Não somos nós que estamos atrás dele, ele que está dando as cartas aqui. É que é uma coisa muito ruim, é isso que deixa o ser humano. Esse é o problema da teologia. A gente vai abrir aqui para falar da teologia, à medida que você vai dando aula, né, e vai ensinando para o cara que tudo está na mão de Deus, esse domínio, esse controle soberano de Deus, ele esvazia a religião, ele esvazia o ministério pastoral, ele esvazia a unção, ele esvazia o ministério da intercessão, ele vai esvaziando tudo, e aí todo mundo fica enjoado, porque, pô, nós somos todos marionetes aqui, né? Não temos participação de nada, porque o ser humano ele quer ter uma participação e não tem, em momento nenhum. E Pilatos está ali desesperado, né? Desesperado, sem saber o que fazer. Então você é rei. Pilatos responde, né, para Jesus. E Jesus diz, tu dizes que sou rei. E de fato, por esta razão nasci e isto viu ao mundo, para testemunhar da verdade. Agora ele já aumentou a conversa e começou a se revelar. Não é mais só uma conversa governador condenado, agora é uma conversa do Criador com um homem pecador. Né? E acho que a facada final é quando Jesus fala assim, todos que são da verdade me ouvem. Você está me ouvindo, Pilatos? É isso, cara. É o Criador colocando a criatura em xeque. No devido lugar. Fosse no devido lugar. Se você fosse da verdade, né, se você me ouviria. Ou seja, por onde o Messias passa, não adianta, né, Marco e Davi? Por onde o Messias passa, né, cara? É salvação para o que crê e juízo para o que não crê. Para o que não crê. É isso. Ninguém fica inerte. Onde passa o Evangelho do Senhor Jesus, ninguém fica inerte. Há alguma reação. Será que encontraremos Pilatos lá no céu? Olha, rapaz, olha. Esse é um texto missiológico, né, cara? Esse é tema de treta mesmo. O que é a missão? Não é isso? Não é Cristo se revelando ao homem, mostrando quem ele é, colocando o homem. É o que Jesus está fazendo. Se você fosse da verdade, né? Jesus fala isso. Antes de falar isso para Pilatos, ele já tinha dito isso para os doutores da lei. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me ouviriam. Se vocês fossem filhos do meu pai, vocês me receberiam. Mas vocês são filhos do diabo. Jesus vai... Só soco na boca. Só soco na boca, né? Essa é a essência da missão. E aí a nossa aula termina, na verdade, ela termina com uma deixa para a próxima aula, que é quando Jesus fala, né? De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade.
todos que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos surta, porque ele vai perguntar, né, o que é a verdade, né? O que é a verdade? O que é a verdade? Né? Pô, relativismo naquela época, né? Essa pergunta... Pô, mas o Império Greco-Romano, Davi... Só podia ser isso, aquela conversa filosófica que não resolve porcaria nenhuma, né, Davi? A verdade é abstrata. A sua verdade não é minha verdade. É o algodão que cai do céu, tá? É tenso. Não é isso, cara. É isso, cara. Isso aí, essa frase de Pilatos, ela resume a sociedade, cara. É a contribuição romana para essa sociedade. É o Pilatos, é o resumo da contribuição, né? Cara, é o resumo da civilização, né? Tipo assim, o que é verdade? E ele sai, né? Diz o texto que ele fala. Sai de rolê. E sai. E o que ele diz para os judeus lá fora, que já é o spoiler da próxima hora? Não encontrei motivo para matar o cara. Não tem motivo, porque o Jesus é verdade. Ele tá, como dizem os blogueiros, né? Ele tá explodindo o cérebro de Pilatos. Ele não aguentou ficar ali. Se fosse nesses dias de hoje aí, né? Pilatos já estaria chorando em posição fetal, fazendo textões no Instagram, no Facebook, né? Reclamando, botando caixinha. Isso, botando caixinha para desabafar suas dores horrorosas na alma, né? Tipo, afinal de contas, palavras sangram, né? Palavras ferem. E é isso aí, cara, né? Cara, assim, o que a Bíblia diz em João 1? Né? Nós estamos lendo João. João, como é que começa o texto? No princípio era o verbo. Jesus é a própria palavra de Deus, né? O verbo virou gente e habitou entre nós. Cara, esse efeito que Pilatos está enfrentando nesse momento é o mesmo efeito que qualquer homem tem ao encontro da palavra. E é por isso que a palavra de Deus ela não tem a centralidade, nem tem a importância necessária na maioria das igrejas brasileiras, porque a palavra de Deus por si só, ela vai despertar naqueles que ouvem, que é o que Jesus pergunta antes, todos que são da verdade me ouvem. Então, naqueles que nasceram de novo, ela desperta quebrantamento, né? Contrição, desperta... E como você falou, um esvaziamento da religião também. Isso, devoção, foco no Criador. Agora, os caras que não são na verdade, eles podem até estar no púlpito, podem até estar investidos de cargo eclesiástico, mas quando você prega, quando você lê, o que o cara vai falar é isso aqui, mas o que é verdade? A sua verdade não é a minha verdade. Como o aluno fala no seminário, né? Na verdade, existem muitas interpretações da Bíblia. Isso. No que lhe convém, as pessoas relativizam, né? Sim. É, isso aí. Exatamente. E Jesus vai dizer, não, o que é verdade? Porque a verdade, na verdade, é ele, né? A verdade não é uma ideia, não é um algodão caindo. A verdade é Cristo. Não é uma ideia abstrata, né? A verdade, acho que o mais importante quando a gente fala do Senhor Jesus, é isso. Que a verdade que é Jesus não tem nada de abstrato. Ela é concreta, nada de subjetivo, né? Nada de subjetivo. Nada, o verbo virou gente. É o que João está mostrando, né? O verbo virou gente, habitou entre nós, comia, bebia, tinha família, sangrou. Não é o espírito, né? É tangível, né? O João, quando termina o evangelho, ele vai dizer, né? Tudo que vimos, tudo que presenciamos, testemunhamos, o que tocamos, João vai dando, né, os detalhes, pô, é real, cara, nós botamos a mão, nós falamos com ele, né? Ele estava lá. Então, aí vem a questão que é legal para a gente fechar a aula, né? Queria ouvir vocês também, é que quanto mais influenciado pela cultura do tempo, né, pelo contexto, pelo conhecimento de todas as épocas, inclusive a nossa, hoje pós-moderna, quanto mais influenciada a igreja é, a liderança é, o homem é, mais relativo é a fé. E quanto menos influência, quanto mais centralizada na escritura, você vê, os caras ficam com tanta preocupação moralista, né, com tantas regras, com tanto cerceamento, e se esquecem do poder incrível que a Bíblia tem, né, para colocar o homem no seu devido lugar. Trocam a palavra por psicologia, né, por psicanálise,
por ciência da religião, por narrativa. Sim. E aí tem um monte de crente aí igual Pilatos, né? O que é a verdade? A verdade... Queria ouvir você aí, Cico, sobre isso, Davi. Não, assim, eu olho para esse contexto de Pilatos e eu vejo, obviamente, as grandes similaridades com o nosso cotidiano. São muitas, né? Muitas. E tem o contraponto, né, Leclerc? Porque, assim, no fim das contas, quando você aponta para o óbvio, que é a centralidade da palavra, porque você apontar para o óbvio, para estes que não são da verdade e que infestam os púlpitos de muitas igrejas, também não é interessante que se pregue essa verdade, porque estes serão confrontados, mas não no cerne da sua alma, no sentido de conversão. Eles serão confrontados na perda do poder que eles têm pelas pessoas, na perda financeira, serão colocados em questão. Olha, o que você está fazendo pouquíssimo reflete o que nós lemos do Evangelho. Então, para esses calhordas da fé, obviamente que não é interessante se pregar esse Evangelho. Exatamente. Então, a verdade, né, que guardadas essas proporções todas... Vão perder a boca, né? Vai perder a boquinha. Exato. Pilatos, ele só reverbera, inclusive, aqueles que dizem que estão falando em nome de Deus, mas não estão. O Pilatos é meramente ali tem um contexto histórico de Pilatos, mas ele, nas suas atitudes, ele mostra exatamente o que são esses falsos profetas, falsos pastores, enfim, e que a troco de viver bem numa questão de sociedade, de política, assim por dizer, são capazes, inclusive, de condenar à morte o próprio Senhor Jesus. É incrível isso, mas é verdade. Isso. E o olhar que você está dando muito assertivo, a gente, se olhar por fora, né, a gente vê, é um inocente que está sendo condenado por uma vontade de uma maioria. Né? Isso. Ou seja, dos influentes, né, da época, os religiosos queriam um inocente morto. Foi o que Pilatos percebeu. E chegou para eles e falou assim, não tenho nada para condenar esse homem. Ou seja, Pilatos, nessa conversa evasiva que ele teve com Jesus, e Jesus se revelando como a verdade, ele falou, não tem mentira nesse homem. Né? Não tem o porquê eu condenar esse homem. Né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, é o que você falou. Por muitas e muitas vezes, a gente percebe, olhando para o nosso tempo de hoje, é exatamente isso. O poder vale mais do que a verdade. Né? As pessoas... É o famoso sepulcro caiado, né? Você olha de fora, tá bonito, tá santo, tá reluzente. Mas aí tu entra para os gabinetes, entra, né, pro fórum íntimo, e você começa a perceber a podridão que existe nas lideranças, e por muitas vezes maquinam mal, assim como os judeus faziam. Né? Que é o reflexo do pecador, mas nesse caso, especificamente, como estamos falando dos religiosos, parece que é quase que uma rasgação da verdade, da Bíblia, né? Ele conhece, sabe o certo, mas ele prefere abrir mão, né? Abandonar a verdade para ficar com a sua verdade. Exatamente. Até porque a permanência de Jesus vivo, né, cara, é uma afronta a todo esse intelecto, né, todo esse conhecimento. Você pode observar que no discurso de Paulo no Areópago grego, né, no Império Greco-Romano, enquanto ele estava falando de filosofia, né, de alegoria, de concepção social, de criação, de um criador utópico ou de um criador imaginário, ou de um criador que fosse etéreo, né, não tangível, a galera aplaudiu quando ele falou que o criador é o Cristo encarnado, morto, ressurreto dos mortos, acabou a conversa. Porque por isso que Jesus é chamado de pedra da esquina. A pedra que faz todo mundo tropeçar. Enquanto a conversa ela é etérea, ela é intangível, ela é psicológica, né, ela é emocional, né? Deus tem um propósito para você na sua vida, né? Deus tem um plano, né? Deus tem... Enquanto é etéreo, tá valendo. Falou de Cristo, falou de cruz, fica sem graça. É a pedra onde todo mundo tropeça. Né? Por isso que a pregação contemporânea não pode ser cristocêntrica. Não pode ser bibliocêntrica, porque ela acaba deixando isso tudo claro. Quero convidar você que está assistindo
para a próxima aula que vai pegar fogo, hein? Eita, terra de manco. Vai pegar fogo. É o fogo do Remenecanto ou é o fogo do tema polêmico? É o fogo do tema polêmico. Então fica aí o convite para a continuação. É o fogo no parquinho, Marcos. É o fogo no parquinho, exatamente, né? Porque na verdade Pilatos ele vai ficar tão surtado com essa conversa que ele teve agora, que ele dá o piti e sai, que é verdade, né? Que ele vai fazer tudo para poupar Jesus. Ele vai oferecer uma soltura, né, comum, uma soltura pública, né, para ficar tudo por isso mesmo. Não, vamos fazer um esquema aqui, eu sempre posso libertar um prisioneiro. E daí vai depois não rola. Aí vai oferecer um açoite, né? Bate no cara, né? Bate no cara, vamos tentar resolver isso na pancada. Deixa ele quebrado. E vai tentar, e não vai conseguir. Porque, na verdade, não é um plano de Pilatos, nem dos judeus. É o próprio Deus agindo em favor de Pilatos, né? Em favor de todos os homens. Nós. É muito legal. Então, fica aí ligado para a próxima aula. Você que está assistindo. Boa!